Estamos de volta e, professora José Filipe Pinto, para concluir aqui esta ideia do novo contrato de paz de que falou Pete Hegseth ainda há instantes, o novo contrato de paz proposto por Donald Trump, que mudanças é que pode haver? Em termos reais, vai-se manter a proibição de o Irão chegar à arma nuclear, vai ter de reduzir o seu indústria de mísseis balísticos e também de drones, vai ter de aceitar a participação e a vistoria feita pela Agência Internacional de Energia Atómica e, em relação ao Hormuz, vai ter de aceitar aquilo que se chama o consórcio internacional, integrando esse consórcio internacional. O que é que o Irão vai exigir? Vai exigir que seja o Conselho de Segurança das Nações Unidas, concretamente a China, a garantir que não vai ser vítima de futuros ataques, tanto de Israel como dos Estados Unidos. Como é que consegue, como é que a China lhe pode garantir isso? É a mesma história que eu ontem expliquei de Zelensky, que percebe que a União Europeia não está em condições de lhe assegurar essas garantias contra futuros ataques da Rússia, quer que seja um órgão superior, no caso, ou o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a assumir essa responsabilidade. Portanto, é o que, grosso modo, aqui vai sair. Agora, temos de perceber que todos já entenderam, todas as partes, que é a altura de dar a guerra por terminada e parar um pouco. Qual é o receio de cada uma das partes? É que este intervalo seja apenas isso, um intervalo, que permita, portanto, às outras partes ganharem força, recuperarem para fazer novos ataques. E aí o regime está a tentar o quê? Consolidar-se. Repare, as pessoas que chegaram agora ao regime no Irão têm muito poder, não têm autoridade. Têm de vender uma imagem de sucesso a nível internacional. Mas Donald Trump também já disse que este regime, entre aspas, esta direção iraniana era melhor do que a anterior, não é? Sim, mas temos de perceber que este é o mesmo Donald Trump que diz que esta expedição, a norte-americana, não foi mais do que a nossa encantadora estadia no Irão. Ora, esta estadia, que devia ser estada, nada tem de encantador e muito menos tem de felicidade. Pelo contrário, o que nós aqui percebemos, ainda virá, como eu digo, a tempestade antes da bonança. Portanto, Donald Trump não é alguém que seja muito confiável a nível do discurso. Entre o que diz e o que não diz, diz tudo e o seu contrário. Certo é que o Irão também tem resistido ao longo deste mês e continua a resistir, e agora a professora recruta crianças. Exatamente, ele trouxe uma imagem que... Portanto, já por esta altura já vale tudo. É uma imagem que nos deve preocupar. O que é que acontece? Neste momento, esta é uma imagem de jovens e de um combatente do Irão. E o que é que acontece? O Irão começou o recrutamento de crianças de 12 anos. E porquê crianças de 12 anos? Porque para tentarem ajudar na defesa da pátria. A palavra é homeland, pátria, é a defesa da pátria. Nós podemos pensar o que é isto? É uma tentativa de desespero ou é uma tentativa do nacionalismo exacerbado? Eu penso que é de unir a população, cujo objetivo dos Estados Unidos era de alguma forma dividir? Exatamente, em volta do quê? Do regime, em torno do regime. O que acontece aqui é uma população que está muito fundamentalizada, muito radicalizada e que, repare, nós sabemos que quando os regimes estão para terminar, recrutam a população muito jovem. Aconteceu, por exemplo, com o Terceiro Reich na Alemanha de Hitler. Mas aqui a situação é diferente. Neste momento, o Irão ainda tem combatentes suficientes para continuar o conflito. O problema é atrair, chama-se isto, inculcação ideológica. É fazer estas pessoas perceberem que são parte daquilo que é um projeto nacional. Um projeto de quê? De salvar a sua pátria. E por isso mesmo, o que é que acontece? Estão a recrutar crianças com 12 anos. Já morreu a primeira. Já morreu ontem a primeira. No quê? Num ataque. E porquê? Onde é que elas estão? Estão, por exemplo, nos checkpoints, nos onde se faz o controlo. Mas também vão estar em outras ações, como, por exemplo, a inteligência.
significa que acabam por funcionar como uma espécie de correias de transmissão. E para fazer aquilo que o adulto lhe manda fazer, para que o adulto, em certas circunstâncias, não corra o risco de ser abatido. Repare, isto já era muito grave, mas ainda é mais grave quando nós percebemos que, de acordo com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, recrutar alguém com menos de 15 anos é crime de guerra. E muitos crimes de guerra se fala neste conflito no Médio Oriente, e agora olhamos para a situação em Israel, até porque foi aprovada a pena de morte para palestinianos que executassem atos terroristas, e o Hamas promete retaliar. 2 dias, hoje é terça-feira, domingo e segunda foram dias terríveis. E porquê? Em domingo, os cristãos não puderam assistir à missa de Ramos na Igreja da Ressurreição. Depois, na segunda-feira, o que é que acontece? Há a aprovação no Parlamento, e segunda-feira foi ontem, daquilo que foi a pena de morte para os palestinianos que sejam considerados terroristas, quer dizer, que ataquem israelitas. Nós percebemos que isto aconteceu e nem em política nem o acaso é por acaso. É que isso aconteceu no dia em que se celebravam precisamente 50 anos do Land Day. O que é o Land Day? O Land Day, ou se preferirem, o Yom Al-Ard. Yom Al-Ard em árabe, Land Day em inglês. Foi algo que aconteceu em 1976, no dia 30 de março, em que 6 palestinianos foram mortos e mais do que 100 foram feridos. Porquê? Foi foi o dia em que foram confiscados 2.000 hectares de terras aos palestinianos de Israel, onde, na Galileia, na tentativa de passar a viver apenas na Galileia, judeus e não palestinianos. Todos os anos, os palestinianos celebram este dia, todos os 30 de março, há 50 anos. Ora, é nesse mesmo dia, ou no dia seguinte, que vai acontecer o quê? Foi mesmo nesse mesmo dia que aconteceu a aprovação pelo Parlamento israelita de um regresso à pena de morte para estes judeus, se forem considerados terroristas. Isto é duplamente ofensivo. Não apenas pelo que consubstancia, mas pela circunstância do dia em que isso acontece. Precisamente o dia 30 de março, que celebra, portanto, como eu expliquei, algo que todos os anos os palestinianos recordam. Através de quê? Através de vigílias, através de manifestações. E é evidente que muitas vezes também estas manifestações acabam por descambar. E porquê? Precisamente porque os interesses estão muito opostos. Repare, neste dia, eu já disse, foram confiscados 2.000 hectares de terras que eram de palestinianos. 2.000 hectares, para os nossos espectadores perceberem, são grosso modo 2.000 campos de futebol. 2.000 campos de futebol. E este processo continua em curso. Ora, o que é que acontece? Como eu já tenho vindo a falar, na Cisjordânia há uma luta entre os palestinianos que vivem na Cisjordânia ocupada e os colonos que querem estender os colonatos, apesar do direito internacional proibir isso. O que é que vai acontecer? Esta pena de morte vai aumentar o número de palestinianos que vão ser acusados de atos contra o exército israelita, contra os colonos israelitas e, portanto, vão ser objeto, portanto, de condenações à pena de morte. É uma situação complicada, é uma situação que mostra claramente que este conflito nunca foi um conflito. Foram 2 conflitos. Uma coisa é a guerra entre os Estados Unidos e o Irão, outra coisa completamente diferente. É a guerra entre o Irão e Israel. E agora olhamos para outra coisa nesta reta final que ainda pode ser completamente diferente, que é outro alvo de Donald Trump. Cuba. Também trouxe uma imagem que parece muito bonita, parece muito poética, mas que nada de poético tem, e eu já vou explicar porquê. A imagem que os nossos telespectadores irão ver a seguir é uma fotografia de Cuba, é mesmo uma fotografia, não é gerada por inteligência artificial, é uma fotografia de Cuba às escuras. O que é que acontece? Ali está, parece muito bonita, mas é evidente que os bairros de Cuba não têm luz. Não têm água e é evidente que a noite é uma noite de
trevas completamente, como trevas é a vida da maioria da população que vive em Cuba, com um comércio praticamente parado. O peso com cubano desvalorizou por completo, portanto já praticamente nem pode ser utilizado pela própria população. O peso já não tem peso. Exatamente, Significa o peso o já quê? não tem peso. Que é cada vez preciso uma mala de dinheiro para comprar bens de primeira necessidade. Com a agravante que esses bens de primeira necessidade não existem. Portanto, Cuba está à beira, portanto, já está numa bancarrota e está à beira de uma grande catástrofe humanitária. E aí a Rússia disse que iria apoiar Cuba e que mandou para lá um navio. Qual é o problema? Porque é que isto mostra que os conflitos estão todos ligados neste mundo de múltiplas ordens. Este navio leva, grosso modo, 730 mil barris de petróleo. Isso é o equivalente para 8 a 10 dias de consumo em Cuba. E Donald Trump disse: eles não têm nada, precisam para sobreviver, não é um navio que faz a diferença, pode passar. Qual é o problema? Este navio é um dos navios que estava proibido de circular tanto pelos Estados Unidos, como pelo Reino Unido, como pela União Europeia. E repare, o que é que aconteceu? O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no dia 20 de março, disse: não vai petróleo para Cuba. Agora a situação já é diferente, vamos ver o que traz os próximos dias. Em termos reais, e só para terminar, o que falta à política internacional, às relações internacionais, é uma palavra, chama-se autenticidade. Professora José Filipe Pinto, obrigada pela análise. É que agradeço. Um bom dia. Até amanhã.